boa tarde, prazer estar com vocês aqui, né? Obrigado pela recepção. É muito bom poder falar da jornada do paciente e os dados acho que eles vão mostrar um mapeamento que a gente fez no Brasil em relação à hemofilia do tipo B, né? Então acho que eu vou passar um pouco por esses resultados. Eu sou de uma consultoria específica chamada Ipsos e ela trabalha basicamente com pesquisas, né, em diferentes segmentos. A área da saúde é um deles, né? A Ipsos é uma multinacional francesa, é um instituto de pesquisa independente que trabalha em diversos setores ali. Então, começando um pouquinho, a ideia é entender um pouco da metodologia e o tamanho da amostra que foi realizada. Então, era um questionário estruturado ali online. Ele foi feito exclusivamente com pessoas com hemofilia B e foram 50 crianças e adolescentes e 45 adultos. Ao final, a gente ouviu aí uma amostra de 95 entrevistas no total. Quando a gente olha a distribuição dessas entrevistas, né, entre adulto entre infantil, elas estão em todas as cidades ali do Brasil, né? Então a gente vê que você tem diversos locais e uma das perguntas era se realmente tem um hemocentro na cidade onde mora. A gente vê que tanto para o adulto quanto para o infantil esse número é de 60%. E aí indo um pouco mais do perfilamento, né, das pessoas que vivem com hemofilia. Então foram aí, quando a gente pensa, né, entre sexo, 96% masculino versus 98% ali do infantil. Quando a gente olha no feminino, esse número fica entre 4% e 2% olhando para adulto. A idade média, né, das pessoas que vivem com hemofilia dentro dessa amostra foi 40 anos no adulto e 7 anos no infantil ali. E uma das curiosidades eram sobre as atividades diárias, né? Então a gente vê, né, que essa pergunta foi feita somente para adultos e entendi um pouquinho se eles trabalhavam, né, se era período integral, se era meio período, se atualmente estava sem um emprego ou se já era aposentado. A gente vê que a grande maioria ali, 60%, trabalha em tempo integral. E olhando um pouco dessa vida escolar, né, como que tem sido. E aí a gente consegue ver, né, que na realidade o infantil ali está concentrado, né, pelo menos em um estudo de meio período, mas a gente tem uma distribuição até um pouco de estudantes ali em tempo integral também, uma pequena parcela do infantil que atualmente não estuda e dos adultos a grande maioria acaba não estudando atualmente, tá? E aí a gente olhou também para a idade do diagnóstico, né? Então, quando você pensa no adulto, como que foi esse processo? E aí, tanto no adulto quanto no infantil, o maior volume é nesse primeiro ano de vida. Então, quando você faz uma retrospectiva no adulto, você vê que 47% foi no primeiro ano e 27% entre 2 e 6 anos. Quando você olha essa população que a gente ouviu infantil, 86% fez o diagnóstico aí nesse primeiro ano de vida, tá? E aí, qual que é o grau, né, dessa hemofilia? Quando a gente vê por fator de coagulação, seja entre 5% e 40%, entre 2 a 5 ou menor que 1, a gente vê que a grande maioria se enquadra realmente em casos graves, com 47%, independente se é adulto ou infantil, e é uma característica que vai sendo distribuída também, né? 31% está ali no moderado de adulto, 22% está no leve, e esse número no infantil ele já começa em 22% no moderado. Perfeito, ele desenvolveu um inibidor, 96% de adulto e 88% do infantil dizem que não, e 4% do adulto e 12% dizem que sim, né? E aí a ideia é entender emocionalmente, né, o que significa conviver com hemofilia B, né? A gente fez uma divisão de cores, então você vai ver que as palavras que estão em vermelho, elas estão mais relacionadas aos adultos e as palavras em azul estão mais relacionadas ao infantil, mas ambas elas, né, a gente consegue ver que tem nessa primeira fase mais infantil características de cuidado, de proteção, até de medo, e quando você vai para o adulto é realmente uma convivência nesse dia a dia, uma aceitação e uma resiliência, né? E o tamanho das letras é justamente a quantidade de citações que a gente tem em relação à pergunta, tá?
E aí, perfeito, né? Como que a gente olha um pouco, né, das dificuldades no tratamento? Aqui eu acho que a gente consegue enxergar claramente que para o adulto, né, esse deslocamento até o hemocentro é um ponto que pega, com 31%, a falta de atendimento especializado e até os sangramentos ali, e o próprio conhecimento da população são os pontos que vão marcar. Com 11% também vem o conhecimento de outras especialidades médicas, né, que a gente chama de HCPs. Né? E aí, quando você vai para o infantil, você tem uma questão da apresentação da medicação, né? O fato dela ser intravenosa, às vezes o deslocamento até o hemocentro, a restrição, às vezes, nas atividades que são impostas e a frequência com que essas aplicações acontecem ao longo do caminho. Né? Para aqueles que têm inibidor, né, aí a gente foi olhar também, né, um pouco de maiores dificuldades que podem acontecer, né, exclusivamente com esse perfil. E aí eu acho que as dores diárias é o que aparece com uma das maiores, juntamente pela apresentação da medicação intravenosa, a dificuldade de acesso, a própria aplicação em si do medicamento e as limitações, às vezes, com o inibidor, elas acabam sendo grandes ali ao longo do caminho. Para o não inibidor, a gente vê que o deslocamento é realmente o ponto central versus a apresentação da medicação. Né? E aí a restrição que acaba trazendo para o dia a dia, né, dessa pessoa que vive com hemofilia. Tá? Perfeito. Qual é aí o tratamento profilático, sob demanda e o tratamento com fator 7? Né? Então, quando a gente olha, né, a incidência, né, de tratamento profilático no adulto, ela vai ser de 73 ali, no infantil vai ser de 74, a frequência desse tratamento acaba sendo uma maior incidência 2 vezes por semana ou 3. Quando a gente olha aquele percentual que faz o tratamento sob demanda, né, a gente vê que esse número fica entre 27% e 6%, e o motivo aí de não fazer o tratamento profilático é basicamente o entendimento de que eu não tenho essa necessidade ou eu não tenho essa recomendação. Né? E aí o tratamento com fator 7, a gente vê que ele tem 20% ali, basicamente no infantil. No adulto esse número ele é 0. Tá? E os locais onde ele faz a infusão, né? Então, o tratamento domiciliar é o mais presente, tanto para o adulto quanto infantil, mas você tem ali com 24% do adulto a questão dos hemocentros e os CTs-Hs ali. Né? E já esse número para o infantil chega a 10% também. E aí, quem que é responsável por essas infusões, por essas aplicações? No adulto acaba sendo ele mesmo, né? Ele se auto-aplica, ali com 88%. Esse número ele se inverte quando a gente pensa no infantil. O infantil é aplicado por uma pessoa próxima, o próprio cuidador ali, ou a família que é treinada, mas a gente tem a presença de alguém auxiliando ali nos dois polos. Né? A questão de se fazer menos infusões, né? Como que eles enxergam isso no contexto de tratamento? Eu acho que já fica para a grande maioria que esse é um ponto que ajuda muito. Né? E a gente vê que 73% dos adultos se autodeclaram que isso teria um impacto, que teria uma ajuda, versus o 84% do infantil. Né? E aí, perfeito. Qual é o nível de satisfação, né, em relação ao tratamento domiciliar? Acho que ficou ali, a gente tem 67% com inibidor, mas no geral essa satisfação fica em 74%, né? E aí, basicamente, o que motiva essa satisfação, ela está relacionada eu não preciso me deslocar até o hemocentro, e acaba sendo prático e rápido de realizar a infusão em casa, e também eu não tenho aí ausência das medicações. Para aqueles que declaram insatisfeitos, né, basicamente é pela quantidade de vezes que ele precisa aplicar a medicação. Esse número é maior quando a gente olha para esse perfil inibidor. Falta melhores formas de tratamento e falta de disponibilidade no tratamento de longa duração. Então, acho que é muito claro que ali você tem pelo menos 26% que tem uma insatisfação de como é feito e muito pautada pelas quantidades de aplicações e pelas facilidades que podem ser trazidas aí. Né? E a gente foi olhar um pouco de sentimentos em relação ao tratamento domiciliar. Né? O que está verde, acho que mostra que ou é bom ou é ótimo. Né? Então a gente vê que o fato de armazenar em casa, você não tem um gargalo, né? Você tem ali 28%, 32% com um nível indiferente a ruim, mas a grande maioria está satisfeito.
Preparar a infusão tem essa mesma característica, né? Você tem 56% ali com um nível de satisfação e dizendo que é bom ou ótimo. Transportar em pequenas viagens ainda é algo que não gera um sentimento ruim, mas ele fica no meio a meio. Quando a gente vai para as viagens mais longas e armazenar fora de casa, daí sim a insatisfação aparece, e aparece um pouco dessa dificuldade, né? Então a gente vê aí de quem acha bom ótimo em valores bem baixos ao longo do caminho, né? E aquele que desenvolveu o inibidor, a gente vê que até aspectos onde você acha bom ou tem um nível de satisfação bacana, ele cai em relação a esse perfil. Quando a gente olha as viagens de longa distância e o armazenamento em locais fora de casa, você não tem, né, basicamente nenhum paciente dizendo que é bom ou que é ótimo ali, tá? E o número de intercorrências, né? Então, qual o percentual que teve intercorrência hemorrágica e algum tipo de sangramento nos últimos 12 meses? Então, 69% do adulto versus 54%. Quando a gente olha em quantidades, né, número de intercorrências, a gente vê que você fica com um polo ali entre 1 e 4, né, independente se é adulto ou infantil, e uma boa parcela também com mais de 6 sangramentos, 26% do adulto versus 19% ali do infantil, tá? Aqui, só passar. E aí a gente passa a olhar um pouquinho, né, de como que eles avaliam, né, os tratamentos disponíveis para hemofilia, se eles acham aí que é muito bom ou muito ruim, né? Quando a gente olha em quantidades, né, daqueles que acham que é muito bom ou bom, a gente tem ali 53% dentro dessa avaliação. 33% deixa bem no meio da escala, né? Então, assim, isso não é tão bom, mas também não é tão ruim. E você vai ter ali 15% que efetivamente acha que é ruim, basicamente motivado pelas várias vezes que faz a infusão durante a semana. Aqueles que acham bom, com 22% e 12%, fala da disponibilidade e da própria eficiência do medicamento, né? O quanto ele conseguiu de melhoria ao longo do tempo, tá? Pensando em inibidor, né, a gente vê que essa satisfação ela fica parecida, mas ela aumenta muito a insatisfação. Basicamente, aqueles que são indiferentes aí, que era 33%, passa a ser 13%, eu tenho 38% de insatisfeitos. E é basicamente aí a falta de fator e hemocentros 24 horas. O que estão satisfeitos fala da presença, né, de inibidor, ele diminui aí as alternativas de outros tratamentos que precisam ser feitos ao longo do caminho. E aí, quando a gente pensa um pouco em dificuldades, né, qual que é o ranking dessas dificuldades, acho que vem a questão do endovenoso, né, então o modo de aplicação como a primeira, a frequência com que é feita em segunda, a dificuldade de deslocamento aparecendo em terceira e a própria distância do local de tratamento aparecendo em quarto ali, né? Quando a gente coloca qual tem o maior impacto, né, negativo na sua plena adesão ao tratamento da hemofilia B, a gente vai acabar olhando que esses fatores ficam diluídos no adulto e você vai ter 33% ali na distância do local, então ir ao hemocentro, ir ao CTH ou ao MUBS, e quando você vai para o infantil, o modo de aplicação e a frequência. Então, acho que é muito claro as diferenças entre adulto e infantil aqui. E aí a gente ranqueou também, né, aspectos do tratamento que poderiam ser melhorados, né? E aí, é claro, como a gente olhar ranking de necessidades, elas aparecem aqui como aspectos de melhoria. Então, o modo de aplicação vem em primeiro lugar, independente se adulto, aliás, adulto, modo de aplicação, infantil, o número, na realidade, de vezes. Quando a gente olha o segundo produto, é o número de vezes, seguido pela facilidade até no preparo do medicamento, e a quantidade de idas ao local ele vai ser o quarto, né? Isso muda um pouquinho para o infantil, onde o terceiro é a quantidade de vezes que vai, e a facilidade de preparo passa a ser o último ali, né? E aí a gente foi olhar também, né, para se ele sente alguma dor crônica, né? Então, como que tem sido o seu dia a dia ali, quando a gente pensa em dores? Então, 67% do adulto versus 23% do infantil, e como ele enquadra essa escala da dor, né? Então, a gente vê que no adulto 6,2, infantil 5,3, e o quanto essa limitação ela acaba trazendo de movimento nas articulações. A gente vai ver que a escala fica 3,2 no infantil e 5,7 ali no adulto, né?
Aí, perfeito. A gente tinha algumas situações, né, para estar entendendo o quanto é prevalente em cada um deles. Então, se usaram medicamentos para dor nos últimos 12 meses, então 73% do adulto versus 44%. Realizaram cirurgia, né, 33% versus 6%. Tem prótese, né? A gente vê que no adulto 18% e precisam de cirurgia ali, 42% do adulto, né? Cirurgias ou procedimentos, aqui é só um exemplo, como a artroplastia, né? E versus aonde foram feitas cirurgias, joelho, tornozelo e quadril ali, para a gente ilustrar um pouco dessa jornada. Aqui olhando pro inibidor, né? As mesmas perguntas e a gente vê, né, o mesmo processo de comportamento, né? Então é só para entender que, na realidade, é uma realidade algum tipo de ação, seja ela o uso de medicamento, ou fazer uma cirurgia, ou até ter uma prótese ali ao longo do caminho, tá? Usaram equipamentos que ajudam na mobilidade, né, nos últimos 12 meses. Adulto chega a 29, infantil chega a 12. Basicamente, quando a gente olha para o adulto, a gente está falando de muletas, de bengalas e cadeiras de rodas. E quando a gente está falando no infantil, basicamente o uso de muletas. Então, assim, a presença ela não é alta, mas ela acontece ali, né? E aí, quando a gente olha para o inibidor, né, que usaram equipamento, para o adulto esse número chega a 50 versus 17. Né? Então, no não inibidor, a gente vê que aparece aí muletas, bengalas e cadeiras, e pro inibidor aparece também as joelheiras e as tipóias. Tá? A gente foi olhar o impacto, né, nas atividades, seja nas tarefas simples, nas tarefas moderadas, nas atividades físicas, leves e moderadas, atividades de forças, nas questões educacionais, de ir à escola ou faculdade, e nas profissionais. Então, acho que o primeiro é a gente entender que o adulto é impactado tanto nas tarefas quanto nas atividades, e aí, quando você vai nas atividades de força, você já tem um impacto um pouco mais infantil, e bem diluído, né? Então, acho que a conclusão é que realmente tem um impacto nas atividades do dia a dia, né? E aí a avaliação da qualidade de vida das pessoas que vivem com hemofilia, né? Aqui a gente olha um pouco, né, dentro da escala. Então, quando a gente olha entre ótima e péssima, a gente vai ver que você tem 67% ali entre boa e ótima versus no infantil esse número é maior, chegando a 92, né? Já tiveram rotinas de estudo ou carreira impactadas, a gente vê que a grande maioria sim, e basicamente a atividade do dia a dia, né? Então, assim, por que eu perdi? Eu perdi aulas em decorrência de hemorragias, afastamento das atividades aí, da faculdade e dos estudos em decorrência da doença, perda e dificuldade de conseguir empregos. Quando você vai para o infantil, né, perde-se aulas em função de hemorragia de sangramento e deixa de frequentar atividades de aula aí, como educação física. Tá? Para o inibidor, a gente vê que essa característica também é parecida e o nível de satisfação também chega a 50 aí como boa e 13 como ótimo no adulto, 58 versus 22 no infantil. As motivações elas são parecidas, né? Então é sempre essa perda de alguma atividade causada em decorrência, né, da própria doença em si. Então, inchaços em articulações ou até internações ao longo do caminho. Tá? Perfeito. Os afastamentos, né, eles aconteceram nos últimos 12 meses. A gente vai ver que a grande maioria fica entre 7 dias, né, e você tem uma parcela mais de um mês. Né? Então, assim, parece que o afastamento é algo que acontece, né, pelo menos para um pouco mais da metade, seja de adulto ou seja infantil, esse número ele aparece ali, e muito nessa questão ou uma semana ou mais de um mês. Tá? O afastamento do trabalho ou atividades escolares, né? Então, assim, basicamente, falta ao trabalho, né, em função do tratamento, 78%, em função de dores, 82%, falta à escola em função de tratamento, 84%, em função de dores também, 84%, e deixar de viajar, né? Em função de tratamento ou em função de dores em números altos. Né? A gente vai ver com o infantil muito mais decorrente das atividades escolares ali ou viagens. Tá? E aí, olhando para o inibidor, a gente vê também, né, que você não tem uma variação tão diferente em termos de comportamento de tempo de afastamento versus as questões que efetivamente eles são aí trazidos. E a gente começa a olhar, né, o nível de conhecimento da Federação Brasileira de Hemofilia de 98%,
é seguida nas redes por 67% dos adultos e 78% do infantil. Os materiais é o que já teve acesso e recebe esses materiais impressos, a gente vai ver que 52% do infantil versus 32% do adulto. E, basicamente, o Hemocentro é um dos locais onde retira, né? Quando você olha o tipo de material, a gente vê o diário de infusão como principal ali com 58, seguido das bolsas térmicas, né, da FBH. Mas você vê que a grande maioria é carteira de identificação com QR Code, uma iniciativa nova, mas já aparece com 19% ali. Quando a gente olha onde estão presentes, né, 75% dos respondentes, eles acompanham a FBH principalmente em redes como Instagram, Facebook e o próprio site. De forma um pouco mais secundária, você tem o WhatsApp, Messenger, YouTube, e menos presente o LinkedIn ali ao longo do caminho. E aí, gente, basicamente, independente se é adulto ou infantil, é a busca por informação, ela está presente na grande maioria, é para um contato social, às vezes um cuidado com viagens, hemocentros, e gera aí um sentimento de pertencimento, né, que pode ser trazido também, né? E aí eu acho que tem embaixo nessa questão de sentimentos mais emocionais, tinha uma pergunta específica, já sofreu algum tipo de preconceito, aparece com 44 versus 28 entre adulto e infantil. Né? E qual que é o papel, né? O que eu falaria, né, para uma pessoa que vive com hemofilia que foi recém-diagnosticada? Né, o que é a FBH? Então, basicamente, o endosso é que a pessoa vai ter todas as informações sobre hemofilia B ali. Né? Então, assim, é um ambiente onde ela vai poder tirar dúvidas. Gente, eu passei um pouquinho rápido, né? Você vê que é bastante conteúdo, os pontos principais. Queria agradecer a presença de vocês e nos colocamos à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. E acredito que o material futuramente vai ser compartilhado com todos. Meu muito obrigado.